Evolução em Dois Mundos, capítulo 20, segunda parte, e o título é Corpo Espiritual e Religiões. O que nós vamos trazer para esse nosso encontro de hoje, para que possa dar, então, continuidade ao nosso estudo, é a partir do segundo tópico, quando André Luiz vem dizendo para a gente, lá no tópico atividade religiosa, vem dizer para a gente que o homem, aquele homem, ainda lá do Paleolítico, começou a entender e começou a sentir e perceber as leis divinas. Começou a entender que existia um Criador. Ele olhava para os céus e percebia isso. Teve nele essa necessidade de resposta. Eu sou herdeiro de quem? E se a gente for fazer uma reflexão, ainda hoje essa pergunta se perfaz. De onde eu vim, para onde eu vou? Né? Muitos ainda precisam dessas respostas. Nós já as temos pelos nossos estudos, mas muitos ainda necessitam delas. E olha onde isso surgiu. Então, isso nos leva a perceber e a entender que aquele primitivismo lá de trás ainda existe seres iguais a esses, ainda sobrevivendo nesse mundo, ainda necessitando desse crescimento moral e desse entendimento. Diante dessa necessidade, a espiritualidade, então, o que ela faz? Ela intervém. Né? As intervenções são mais escassas. Por quê? Porque agora o homem ele já é autossuficiente. Então, a espiritualidade deixa com que o homem caminhe e interfira somente quando necessário. Mas a espiritualidade amiga, diante dessa necessidade do homem, reencarna, traz para a Terra no intuito de reencarnar, espíritos mais evoluídos, mas que eram decaídos de outros planetas e de outros lugares. Espíritos esses que, quando juntasse aquela inteligência já contraída com aqueles que eram primitivos, de uma certa forma, um ia ensinar o outro. Aqueles que foram decaídos estavam aqui por quê? Estavam aqui porque, de alguma forma, fez algo do lado de lá que não foi, né, o suficiente. Ou seja, fez algo lá muito errado que necessitou inseri-lo em um planeta, em um lugar primitivo, para, de uma certa forma, aprender a dar valor aonde se encontrava. Só que eles já vieram com um certo aprendizado e desenvolvimento no sentido de religiões. Só que quando aqui chegou, muitos se revoltaram. E muitos começaram a criar o que até hoje a gente também vê, né? Que são aí essas religiões que utilizam-se do sacrifício. É uma delas, né? E isso está onde? Isso está lá no tópico enxerto revitalizador, né? Que é a junção, a união desses dois povos, a fim de ambos absorver aprendizado, né? Então, só que o que aconteceu? Alguns deles, diante dessas atrocidades que eles faziam, né? E muitas das vezes em nome desse Deus, muitos se arrependeram, né? Viram que aquilo não era o caminho e sentiram falta e sentiram saudade de retornar para a origem, de retornar para o lugar onde eles estavam. E aí eles vêm falando da religião egípcia, que era a religião que, de uma certa forma, estava o quê? Mais avançada em relação às demais. Mas eles, naquela reunião ali dentro dos templos, sabia de determinadas verdades, mas não exteriorizava, não deixava aquilo público, né? E aí, lá no último parágrafo,
Quando André Luiz fala que os egípcios colocavam Deus para tudo, né? Mas muitos já sabiam que Deus era um ser o quê? Único, né? Eles achavam que esses deuses aos quais eles colocavam nome eram como se fossem subdeuses e que também criavam, mas eles precisavam entender que quem verdadeiramente cria é Deus. E quem é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pensamento é energia. Energia cria? Cria. Energia plasma? Plasma. Mas criar um ser divino, criar um princípio inteligente, como nós vimos desde lá do início, para que então possa se desenvolver, é somente Deus que é o verdadeiro Criador. Né? A gente consegue criar e imaginar através do pensamento coisas, nós, enquanto encarnados, coisas materiais. Né? Olha aí o tanto de casas construídas que advém da nossa inteligência, da nossa maneira de trabalhar, de colocar a mão ali na massa em relação à matéria e criar. Os espíritos também criam? Criam, eles plasmam, né? Então, da mesma forma, com material adverso da Terra, mas também criam, também existem essas criações, mas não são criações divinas, não são criações que só Deus poderia criar. Então, a gente não pode, de uma certa forma, menosprezar, né, essa inteligência suprema e achar que a gente é autossuficiente e é capaz de tudo. Existem coisas que são inerentes apenas a essa energia suprema, né? Nós somos capazes de criar o universo? O universo foi criado a partir da energia, dessa energia chamada Deus, né? Com a ajuda, que a gente sabe, dos nossos irmãos macro, né? Que tem aí uma inteligência macro, uma inteligência máxima, mas tudo com a energia divina de Deus e não deles por si só. Então, que isso fique, então, esclarecido. E dando prosseguimento, André Luiz veio falando da missão de Moisés. Então, veja bem, houve essa necessidade desse enxerto para essa troca de aprendizado. Veio essa religião egípcia a partir daquele arrependimento, ela foi a que mais se sobressaiu, ou seja, dentre todas que ali estavam, a inteligência, né, um pouco mais avançada, ainda que em alguns pontos equivocada, era a egípcia. Quando muitos deles têm essa ideia e não entendem que só Deus é que verdadeiramente cria, a espiritualidade intervém mais uma vez, fazendo o que agora? Trazendo ao mundo, trazendo à terra, reencarnando na terra Moisés. Então, vamos entender qual foi essa missão de Moisés. Os padres tebanos vêm de Teba, que era uma cidade egípcia, né? Então, os padres ali daquela época conheciam de maneira precisa a evidência do corpo espiritual que pode exteriorizar-se de cada criatura para as ações úteis ou criminosas. Então, ou seja, eles conheciam e sabiam da existência de corpos espirituais. Nós somos corpos espirituais encarnados. E ele sabia que esses corpos espirituais poderiam tender para o bem ou para o mal. É o que ele fala. As ações podem ser úteis ou podem ser criminosas. Cultivam a mediunidade em grau avançado, atendem a complexas aplicações do magnetismo, traçam disciplinas à vida íntimas e comunicam-se com os desencarnados de modo iniludível, consagrando-lhes reverência espiritual. Então, olha lá, eles também já entendiam e já sabiam o que era mediunidade. Eles já entendiam
e já conversavam com os desencarnados. Ou seja, eles já sabiam perfeitamente da existência do espírito também fora da matéria. Eles também sabiam que a vida continua do outro lado. Hoje é que foi tirado isso das igrejas que aí se encontram, mas muito lá atrás, muito antigamente, existia sim a questão da reencarnação dentro da palavra, mas por conveniência do homem é que ela foi retirada. Mas eles sabiam muito bem. Quando um padre saía aí muitas das vezes, né? Agora já isso um pouco mais novo, mas também surgindo nessa época, quando um padre saía em prol do outro para um exorcismo, o que vocês acham que ele estava fazendo? Quem que eles estavam ali tentando ajudar? Se não ambos os lados, lado material, daquele ser que sofria materialmente, quanto o lado espiritual daquele que estava, de uma certa forma, obsediando aquele que ali se encontrava. Obsediando como espírito. Quando a gente entra em muitas igrejas e vê muitos ali falando até línguas, isso é ou não é uma forma de exercer mediunidade? Essas línguas estão vindo da onde, sendo que você só fala português? A não ser, então, que você esteja mentindo. Quando você adentra uma igreja e existe lá culto de desobsessão, eles estão lidando com o quê? Se não com o espiritismo. A não ser também que eles estejam ali mentindo. Quando você adentra numa igreja, seja na católica, qualquer delas, né? Que cada uma tem um ritual diferente, mas todas têm esses rituais, né? Muitas vezes na igreja católica nós encontramos isso lá na oração carismática, né? Lá na igreja evangélica a gente vai encontrar nos cultos. Então, cada um a gente encontra exercitando essa espiritualidade de uma forma diferente, mas ainda assim essa espiritualidade existindo. Quando a gente adentra uma igreja, e seja o padre, seja o pastor, seja lá quem for, que eles começam a orar, que eles começam a falar, que eles começam a jogar para fora aquele sentimento, o que é isso senão uma oração em forma de conversa? Então, todos os pontos estão aí presentes. Muitos fazem é vista grossa, mas isso aí já existia e existe, não é de hoje, é desde lá de trás. Então, vamos prosseguindo para a gente continuar entendendo a missão de Moisés. Neste campo de conhecimento mais nobre, reencarna-se Moisés como missionário da renovação, para dar à mente do povo a concepção de Deus único, transferindo-a dos recintos iniciáticos para a praça pública. Agora, vamos parar com essa questão que existe vários deuses, existe um Deus só, existe uma energia, e todos nós descendemos dessa energia. Agora, essa sabedoria, esse entendimento, deixa de ser privado e passa a ser público. Essa foi a missão de Moisés. Nos assinalar e nos dizer: existe apenas um único Deus, e isso agora eu vou tornar público. Entretanto, porque a evolução dos princípios religiosos implica sempre em levantamento dos costumes com a elevação da alma, o desbravador enfrenta batalhas terríveis do pensamento acomodado aos círculos da tradição em que as classes se exploram mutuamente, agravando assim os próprios compromissos para, afinal, receber os fundamentos da lei no Sinai.
Então, além de Moisés vir para dizer que Deus ele é único, ele vem também para quê? Para redigir, para deixar para nós, lá no Sinai, as leis morais. Desde essa hora, o conhecimento religioso baseado na justiça cósmica generaliza-se no âmago das nações, porquanto, através da mensagem de Moisés, informa-se o homem comum de que perante Deus, o Senhor do universo e da vida, é obrigado a respeitar o direito dos semelhantes, para que seja igualmente respeitado, reconhecendo que ele e o próximo são irmãos entre si, filhos de um pai único. Então, o que que Moisés mais uma vez vem ensinando para a gente? Olha, eu vim para que vocês possam recordar aquilo que vocês perderam em valores. Lembra quando nós estudamos lá atrás? Quando o homem cercou uma propriedade, criou a prole e começou a estabelecer leis entre eles, ainda que leis não redigidas, mas leis no sentido, olha, esse espaço é meu, não invada o meu espaço. Porque se você invade o meu espaço, você está sujeito a uma reação. Olha, se eu precisar de algo, talvez eu possa te ajudar, mas eu espero que você também me ajude, porque senão, quando você precisar, eu também não vou estender as minhas mãos. Ainda que leis primitivas, mas existentes. E quando veio agora para essa questão, né, dessa religiosidade, o homem aí precisando dessa resposta de onde eu vim, eu sei que eu descendo de alguém, eu sou herdeiro de alguém, quem é esse ser? Veio essa enxertia e, de uma certa forma, valores ali se perderam. Então, Moisés vem nesse intuito para nos dizer que Deus é único e para reforçar, para revivar, né? Para recordar naquele povo e para deixar para nós que faz sentido e é válido até hoje, para que todas as vezes que a gente recorrer às escritas de Moisés, a gente então recordar desses valores que tantos estão perdidos ainda. Olha, lá atrás, há milhares de anos, os valores já se encontravam perdidos. E ainda hoje, eles continuam perdidos também. Olha aí, em relação à sociedade, talvez nós evoluímos muito pouco, né? A gente evolui tecnologicamente, a gente evolui na questão da medicina terrena, mas e em relação à nossa moral? Essa moral, esses valores morais que Moisés veio trazer para a gente. Porque se a gente olhasse para todos esses valores, e nós vamos ver mais à frente quais são, o mundo seria um mar de rosas e Jesus nem precisaria ter passado por aqui. A religião passa, desse modo, a atuar em sentido direto ao acrisolamento, né? No acrisolamento, na depuração do corpo espiritual para a vida maior, através da educação dos hábitos humanos, a se depurarem no cadinho dos séculos, preparando a chegada do Cristo, o governador espiritual da terra. Então, Moisés vem para dizer que Deus é único, Moisés vem para nos lembrar, reforçar, né, desses nossos valores que estão perdidos, mas já arando a terra para a chegada do Cristo, para a chegada de Jesus. Moisés vem com as leis e Jesus vem com a conduta. As ideias da justiça e da solidariedade, dos deveres coletivos e individuais com a higiene do corpo e da mente, atingem ampla divulgação. Mais abaixo, André Luiz vem nos dizendo os 10 mandamentos, que foi aí uma das missões
de Moisés, né? Então, os 10 mandamentos, nós vamos encontrá-los aonde? Na Bíblia, no Velho Testamento, né? E ele vem para a gente como orientações morais. Muitos de nós já o conhecemos, né? Mas André Luiz vai descrevê-los para nós com um olhar espiritual. E nós vamos fazer correlação a todos eles, né? A gente sabe, primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amai o próximo como a ti mesmo, né? E aí vai sucessivamente, não matar, não roubar, não furtar, não cobiçar a mulher do próximo, tampouco cobiçar o que é do outro, né? E aí a gente vai passar por todos eles, né? Não trair, não mentir. Então, são os mandamentos morais aos quais Moisés vem trazer para a gente, e que agora André Luiz vai, de uma certa forma, também falar deles, mas de uma forma, um olhar espiritual. Os 10 mandamentos recebidos mediunicamente pelo profeta brilham ainda hoje por alicerce de luz na edificação do direito dentro da ordem social. Então, Moisés recebe, né, esses mandamentos como? Mediunicamente, né? Através da voz que ele ouve, ele vai fazendo ali, talhando ali naquelas pedras, fazendo então uma escritura, né? Deixando para a gente esse aprendizado e que ele fala que até hoje, né? É um alicerce de luz, é uma edificação do direito para uma ordem social. Essa ordem social que também não deixa de ser uma ordem social moral, né? Porque existem as leis dos homens, mas existem também as leis de Jesus e nós precisamos respeitar ambas. Ainda que a gente encontre leis humanas defasadas, mas nós precisamos ainda assim, porque nós estamos nesse meio, estamos nele inseridos, uns mais avançados, outros menos avançados, mas nós estamos na carne, por isso nós precisamos respeitá-las, e nós estamos na carne, mas nós somos espíritos, então ambas precisam caminhar juntas, né? O lado espiritual e o lado material. E ele começa, a palavra da esfera superior gravava a lei de causa e efeito para o homem, advertindo-o solenemente. Então, aquilo que se perdeu lá atrás, essa ação e reação, essa lei de causa e efeito, vem novamente nos 10 mandamentos nos reforçar, nos advertir, para que nós então possamos atentar quanto à nossa conduta. Consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna, nele reconhecendo a tua divina origem. Então, esse é uma alusão ao primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Consagra amor supremo ao Pai de bondade, reconhecendo a sua divina origem. E ele vai para a segunda. Previna-se contra os enganos do antropomorfismo, né? Que é a imagem humana que a gente faz de Deus, né? A gente acha que Deus é um ser e que a gente pode ser comparado a ele, e muitos aí se acham até mais que Deus, né? Só que a gente não pode, de forma alguma, vulgarizar, né? Deus. Porque padronizar os atributos divinos absolutos pelos acanhados atributos humanos é cair em perigosas armadilhas da vaidade e do orgulho. Abstém-se, né? Evite de envolver o julgamento divino na estreita de teus julgamentos. Então, ele já está pedindo aqui aquele que a gente já sabe, não julgais, né? Para que a gente também não seja julgado. Recorda o impositivo da meditação em teu favor e em benefício daqueles que te atendem na esfera de trabalho, para que possas assimilar com segurança os valores da experiência.
Lembra-te que a dívida para com os teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. Honrai pai e mãe, e não só honrai pai e mãe, mas deles também tem piedade, né? Porque eles são insolvável, ou seja, tudo aquilo que eles, as portas que eles abriram para que a gente possa, nós possamos estar aqui, pudéssemos, né, estar aqui, é o quê? Impagável, né? Insolvável. Responsabilizar-te-ás pela vida que deliberadamente extinguires. Ou seja, a responsabilidade é sua. Não mate. A vida que você extinguir é de sua responsabilidade. Foge de obscurecer ou conturbar o sentimento alheio, porque o cálculo delituoso emite ondas de força desorientada que voltarão sobre a ti mesmo. Né? O que ele está dizendo? Não maldizei o outro, né? Não escureça o sentimento do outro, porque aquilo que você faz ao outro, você sofrerá também, voltarão contra ti. Aquilo que você joga no caminho do outro será pedra no seu próprio caminho. Evita a apropriação indébita para que não agraves as próprias dívidas. Não pegue para você aquilo que não te pertence. E aí ele vem com mais um mandamento. Não furtai, não roubais. Não pegue e adquire para você aquilo que não é seu, porque você também sofrerá as consequências. Desterra de teus lábios toda palavra dolosa, a fim de que se não transforme um dia em tropeço para os teus pés. Muito cuidado com o mal falado, né? Acautela-te contra a inveja e o despeito, a inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade ao preço do esforço próprio, porque os teus pensamentos te precedem os passos, plasmando-te hoje o caminho de amanhã. O que você faz hoje você encontrará lá na frente florido, né? O que você quer que esteja no seu caminho. Então, que a gente possa cuidar hoje do que a gente quer para o nosso caminho amanhã. E aí, ele vem nos falar de Jesus e a religião. Com Jesus, no entanto, então a chegada de Jesus, né? Após essa escritura, após Moisés dizer que ele é único, após Moisés preparar o caminho, Jesus e a religião. Com Jesus, no entanto, a religião como sistema educativo alcança elevação inimaginável. Olha aí, nem templos de pedra, nem rituais. Para que a gente possa colocar em prática todos os mandamentos que um dia Moisés nos deixou, nós não precisamos de estar em templos de pedras, tampouco em rituais. Estar em templo nos ajuda? Com certeza. Ali existe uma energia coletiva que vai, com certeza, nos ajudar muito. Mas a nossa conduta diária é que vai fazer a diferença. Não adianta, não tem uma música assim? Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Que ambos possam caminhar juntos. Que você os frequente, mas que você observe a sua caminhada, observe a sua conduta, porque de nada adiantará você estar ali dentro. Nem hierarquias efêmeras, né? E nem hierarquias passageiras, nem avanço ao poder humano,
O mestre desaferrolha, o mestre abre as arcas do conhecimento enobrecido e distribui-lhe os tesouros. Dirige-se aos homens simples de coração, curvado para a gleba do sofrimento, e ergue-lhes a cabeça trêmula para o céu. Aproxima-se de quantos desconhecem a modelada dos próprios destinos e assopra-lhes a verdade vazada em amor, para que o sol da esperança lhes renasça no ser. Abraça os deserdados e fala-lhes da providência infinita. Reúne em torno de sua glória, que a humildade escondia, os velhos e os doentes, os cansados e os tristes, os pobres e os oprimidos, as mães sofredoras e as crianças abandonadas, e entregue-lhes as bem-aventuranças celestes. Ensina que a felicidade não pode nascer das posses passageiras que se transferem de mão em mão, e sim da caridade do entendimento, da modéstia e do trabalho, da tolerância e do perdão. Afirma-lhes que a casa de Deus está constituída por muitas moradas nos mundos que exameiam o firmamento e que o homem deve nascer de novo para progredir na direção da sabedoria divina. Então, ele veio nos dizendo, André Luiz nos contando, aquilo que Jesus foi passando por aqui e foi nos deixando através de sua conduta. Jesus era acolhedor. E aqueles que desejaram seguiram Jesus. Uns porque Jesus fez o pedido, que foi os apóstolos, outros porque se achavam afins, outros porque se sentiam confortáveis ali junto de Jesus e quis acompanhá-lo. Então, todos os ensinamentos de Moisés, Jesus foi colocando em prática, foi nos mostrando na prática. Mas lá ao final, ele disse: olha lá, o homem deve nascer de novo para progredir na direção da sabedoria divina. Então, a gente aqui renasce, colhe um pouco de aprendizado, mas esse tempo não é o suficiente para que a gente, então, possa alcançar o entendimento e a sabedoria de Jesus. Então, é necessário renascer de novo. E o que é esse renascer de novo? Reencarnar novamente, quantas vezes forem necessárias. Mas nós somos, é necessário, é inerente a nós, nos sermos colocados, inseridos nessas reencarnações por tantas vezes, porque a nossa evolução, ainda que para a gente, para uns, possa ser tempo muito longo, né? Mas não são suficientes. Proclama que a morte não existe e que a criação é beleza e segurança, alegria e vitória em plena imortalidade. Então, Cristo veio dizer para nós: a morte não existe. O que morre é o corpo físico. O espírito continua vivendo, né? O espírito, ele é imortal. O corpo é uma veste. E nós vamos usar tantas outras vestes no decorrer do nosso caminhar. Nós somos um só, mas que vamos utilizar vários corpos para nos desenvolvermos. Nós vamos ser inseridos em determinados ambientes como oportunidade, então, de crescimento e de reparação. Pelas revelações com que vencem a superstição e o crime, a violência e a perversidade, paga na cruz o imposto de extremo sacrifício aos preconceitos humanos que não lhe perdoam a soberba grandeza, mas, reaparecendo redivivo para a mesma humanidade que o escarnecera e crucificara, desvenda-lhe em novo cântico de humildade a excelsitude da vida eterna. Então, quando Jesus veio trazendo tudo isso, Jesus também sofreu o preconceito humano e pagou na cruz.
Mas, mais uma vez, Jesus nos mostrou que o corpo físico morreu, mas ele se viu redivivo, ou seja, ele viu ressuscitado em espírito para a humanidade. Para dizer para todos que estavam aqui: eu venci o mundo e todos vocês são capazes de vencer também. Né? Ou seja, a sabedoria que ele tem, um dia todos nós vamos alcançar. Nós ainda estamos longe, né? Muito longe. Nós somos muito primitivos, muito falhos, mas nós estamos querendo caminhar. E esse é o primeiro ponto. E ele vem falando da revivência do cristianismo. Erige-se desde então o evangelho em código de harmonia, inspirando o devotamento ao bem de todos até o sacrifício voluntário, a fraternidade viva, o serviço infatigável aos semelhantes e o perdão sem limites. Então, depois da ida de Jesus, cada apóstolo ali começa a escrever o evangelho, começa a deixar registrado todos os ensinamentos de Cristo. Iniciam-se em todo o orbe, né, em toda a terra, imensas alterações. A crueldade de Metódica cede lugar à compaixão. Os troféus sanguinolentos da guerra desertam dos santuários. A escravidão de homens livres é sacudida nos fundamentos para que se anule de vez. Levanta-se a mulher da condição de alimária para a dignidade humana. A filosofia e a ciência admitem a caridade no governo dos povos. O ideal da solidariedade pura começa a fulgir sobre a fronte do mundo. Moisés instalara o princípio da justiça, coordenando a vida e influenciando-a de fora para dentro, nos chamando a refletir. Jesus inaugurou na terra o princípio do amor, a exteriorizar-se do coração de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. E eis que o cristianismo, grandioso e simples, ressurge agora no espiritismo, induzindo-nos à sublimação da vida íntima, para que a nossa alma se liberte da sombra que a densifica, encaminhando-se renovada para as culminâncias da luz. Então, primeiro, a revelação de Moisés, a chegada de Moisés, depois a chegada de Jesus e depois a chegada das leis, a chegada para que a gente pudesse entender o espiritismo. Não só esse espiritismo que a gente estuda, mas o espiritual, porque nós somos espíritos, independente do que a gente segue, né? O espiritismo não é uma religião, ele vem como uma doutrina, ele vem com os ensinamentos, ele vem com as respostas. E vejam bem quanto tempo não se passou que Jesus sofreu preconceito, que Moisés deixou os mandamentos na terra, o homem fez que aprendeu, mas a grande maioria ainda não aprendeu, foi nada. Que Deus possa e Jesus possa continuar tendo misericórdia de todos nós. Que a espiritualidade amiga, que esses nossos irmãos que já estão à nossa frente, possa olhar para a gente com um doce olhar também de misericórdia e possa nos ajudar como irmãos mais velhos a evoluir, a crescer e a caminhar. Ele termina com Pedro Leopoldo, 13 de 4 de 1958. Alguma dúvida, gente?